Então, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de ciências. E o tema da nossa aula de hoje tem tudo a ver com as nossas vidas. Afinal, como é que a água chega na sua torneira? Você já parou para pensar nisso? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre etapas da estação de tratamento de água. Calma, não é um mistério e você vai ver que é super simples. Vamos juntos? Que você utiliza a água para diversas atividades na sua casa, como tomar banho, como beber água, como preparo de comidas. Não só nessas situações a água é usada, como também no preparo do seu refrigerante lá na indústria, assim como na agricultura. E todos esses processos precisam de água potável. Mas essa água tem que ser potável. E o que é água potável? Água potável, por definição, é a água de qualidade suficiente para o consumo humano, tanto para beber como também para preparar alimentos. O que isso significa, tia? Significa que se eu tenho um rio ali perto da minha casa, eu estou vendo ali que a água está limpa, essa água é potável? Então, para essa água ser potável, ela deve ser livre de micro-organismos, que são seres vivos muito pequenos, que possam causar doenças. Então, ela não pode ter esses micro-organismos que causam doenças. Além disso, para ser água potável, essa água também tem que estar livre de impurezas. Então, tem que ser uma água própria para o consumo humano. Então, para ser água potável, ela tem que atender algumas exigências, alguns critérios. Ela não deve ter cheiro, é chamada de inodora, não pode ter cheiro. Não pode ter cor, ou seja, a água deve ser incolor. Não pode ter gosto e daí ela é chamada de insípida. Então, a água tem que ser inodora, incolor e insípida, ok? Além disso, como eu havia dito, a água deve estar livre de contaminação que possa trazer risco à saúde. Show? Mas de onde vem essa água que chega até as nossas torneiras? Quais são as fontes que levam a água até a nossa casa? Aqui no Brasil, existem duas principais fontes de água potável, que são elas. Nesse cantinho aqui que eu estou mostrando para você, onde eu vou colocar uma seta, é a água subterrânea. A água subterrânea que forma os lençóis freáticos, que forma os aquíferos. Essa água é água doce que, sendo tratada e atendendo todos aqueles critérios, pode ser água potável que chega até a nossa torneira. Ou ainda, além dessa água aqui, ó, que é a água subterrânea, temos as águas superficiais, que vêm de rios, lagos e represas. Só que essa água que está no rio, ela vai até a sua casa e chega até a sua torneira sendo potável? Não, não. Antes dessa água chegar até a sua torneira, ela passa por uma série de tratamentos
para retirar as impurezas e os micro-organismos, tornando-se própria para o consumo. Vamos ver? Tratando a água. A água, ela é tratada em uma estação de tratamento de água. Por isso, a sigla é ETA. Então, quando você escuta a palavra ETA, essa sigla, né? Sigla ETA, significa que é uma estação de tratamento de água, onde a água do rio, a água da represa, a água de um manancial chega nessa estação, passa por uma série de tratamentos até se tornar potável. E aí sim ela será distribuída para as nossas casas. Então, aqui a gente tem um esquema de um geral, que a gente vai falar pedacinho por pedacinho, de como é o esquema de uma estação de tratamento de água. Então, a gente, do momento em que a água está em um rio ou uma represa, qualquer lugar que tenha essa água doce, ainda com impurezas, ainda com micro-organismos, até chegar aqui no número 9, que é nas nossas casas, há uma série de processos que vão tirar a sujeira da água, tirar micro-organismos da água, para que essa água se torne potável, que é isso que a gente vai ver hoje. Como é que acontece, então, o processo do tratamento da água em uma estação de tratamento de água? Toda vez que eu falar ETA, você já sabe que ETA é estação de tratamento de água, tá ok? Então, nessa primeira etapa, acontece a captação da água. Como assim, tia? Olha, nessa etapa, a água é pega, a água é captada de uma fonte. Pode ser um rio, pode ser uma represa, pode ser um lago, um lugar onde tenha muita água, certo? E isso é feito por um bombeamento. Não tem a bomba da sua casa? Então é feito um bombeamento para bombear, para pegar essa água onde fica essa água. Então você tem uma fonte de água doce, uma represa, um rio, um lago. Essa água é bombeada para chegar na ETA. Captação. Muito mole, né? A água é pega, a água é captada para chegar na ETA. Vamos ver aqui como é que funciona? Olha esse videozinho aqui esquemático. Então, você vê aqui o sentido da setinha. A água que vem desse rio, a água que vem dessa represa, ela está suja, ela contém impurezas, folhas, micro-organismos, e ela vai ser retirada desse lugar e vai passar por uma bomba, igual a bomba da nossa casa, e vai ser bombeada para entrar na ETA. Olha só o sentido, a água está saindo aqui desse riozinho e seguindo por esse sistema de bombas por tubos muito grandes, tá bom?
Depois que essa água chegou na ETA, o que acontece? Essa água precisa ser tratada. Então, no início, essa água suja, ela é tratada com 3 compostos. Olha só, sulfato de alumínio, cal e cloro. De novo, sulfato de alumínio, cal e cloro. Você está vendo aqui que eu fiz um círculo aqui ao redor nessa segunda etapa? Então, essa segunda etapa aqui, onde tem esses 3 compostos aqui, eles são usados para tratar a água. E você vai entender para que eles funcionam, qual é o objetivo deles. Então, assim que a água é captada, lá que a gente falou da captação, essa água ela é tratada com 3 compostos: sulfato de alumínio, cal e cloro. Vamos ver o que vai acontecer após a adição desses compostos? Olha, logo que essa água, acompanha aqui comigo na setinha roxa, você tem uma água aqui onde eu circulei a represa. Essa água é captada por aquele sistema de bombas que eu te expliquei. Essa água chega onde se adicionam os compostos. Que compostos? Sulfato de alumínio, cal e cloro. Esses compostos, eles vão ajudar a promover, a fazer a floculação. O que é essa floculação? Esses compostos, eles vão fazer com que a sujeira fique assim, ó, juntinha. A sujeira estava aqui, aqui, aqui. Aí essa sujeira, ó, virou um sujeirão, formando flocos. Então, depois da adição desses compostos, vão se formar flocos. Flocos para dizer que a sujeira fica grandona, e fica grandona mesmo. Então, esse processo em que a sujeira pequena vira uma sujeira grande, chama-se floculação, que é a formação dos flocos, de grandes partículas de sujeira. Ela se junta, se une. Esse processo, então, chama-se floculação. Olha só aqui o esquema que eu trouxe para você. Eu tenho aqui representando a sujeira com essas diferentes formas geométricas. Quando se aplicam esses pontinhos pretos que representam sulfato de alumínio, cal e cloro, eles juntam tudo isso, vira uma coisa só, vira uma sujeira muito grande, aqueles flocos. E aí, como essa sujeira é muito grande, aí ela vai poder descer, porque a sujeira pequenininha fica lá, a água fica suja. Então, como é que eu faço para essa sujeira, ó, descer? Primeiro eu aumento, eu faço com essa sujeira, ó, fique grudadinha, tá bom? Esse processo se chama floculação, tá? Após a floculação, nós temos a decantação. O que é a decantação? Lembra que eu disse para você que a sujeira tá grandona? A sujeira não tá grandona? Depois que essa sujeira fica grande, ela começa a descer. Por que ela desce? Porque ela fica grande, aí ela, ó, a água fica paradinha. Não tem quando você tem a piscina lá da tua casa, aquela piscina de plástico que você pulou a tarde inteira? Aí quando você parou, acabou o dia, no dia seguinte, o que acontece? A sujeira fica lá no fundo. Então, esse processo se chama decantação, em que a sujeira vai ficar lá no fundo, se deposita. Depois que essa sujeira se deposita, a água segue. A sujeira ela fica aqui embaixo, onde eu estou fazendo aqui de roxo. Essa sujeira fica aqui embaixo e a água segue para um próximo tanque, que é o tanque da filtração, igual o filtro da nossa casa. Esse filtro ele é feito de carvão ativado,
areia e cascalho, onde a sujeirinha bem pequenininha, ela vai ser filtrada e aí ela vai passar aqui por baixo, ó, depois de passar por esse filtro, até chegar na última etapa. Olha só o esquema de como fica o processo de decantação e filtração em um vídeo ilustrativo. Esse videozinho que eu vou passar para vocês vai ilustrar como aqueles flocos da floculação vão se depositar na água parada e formar esse sedimento que você vê aqui em marronzinho. Tá vendo aqui em marronzinho? São aqueles flocos, aquelas partículas de sujeira grande que vão descer. E aí a água vai ficar aqui mais limpa e a sujeira vai ficar lá no fundo. E aí a água segue para o próximo processo de filtração. Como o vídeo passa rápido, não vai dar para explicar devagarinho, mas aí você vai entender o processo. Olha só. Olha os flocos caindo, depositando, a água mais ou menos limpa passa para a próxima etapa, que é a etapa de filtração, em que passa por um filtro, a água desce nesse filtro, essa água já filtrada passa para esse próximo processo aqui. Olha só, vou fazer em vermelho o sentido da água. A água vai passar por esse filtro, lembra? O filtro de cascalho, areia e carvão ativado. Essa água vai passar, as impurezas, a sujeira vai ser retida, vai ficar grudada nesse filtro e a água limpa estará aqui presente onde eu fiz o círculo. Essa água segue para a próxima e última etapa, tá bom? Agora, essa etapa é a etapa em que se adiciona cloro e flúor, porque o cloro, ele mata os seres vivos microscópicos, os micro-organismos, que podem causar doenças, podem causar diarreia, então a gente não quer uma água contaminada, certo? Então o cloro, ele mata os micro-organismos e o flúor. Para que serve o flúor? O flúor é acrescentado à água para prevenção da cárie dentária. Então, cloro e flúor são colocados aqui, olha. Aqui bem no finalzinho, olha só o círculo que eu fiz aqui, ó. Logo após a filtração, é o processo final. Depois desse último processo, a água segue e finalmente ela será distribuída para as residências. Então, você gostou? Espero que você tenha gostado. Agora você sabe que a água que chega na sua torneira não é tão simples assim. Tem todo um processo e a água potável ela está cada vez mais difícil. Por isso, temos que cuidar da água, temos que evitar o desperdício, porque a água é um bem precioso. Então, turminha, obrigada por mais essa aula. Espero que você tenha gostado. Um beijo.